Meu nome é Ana Clara Santos. Tenho 14 anos e no dia 23 de setembro de 2024, morri no meu quarto depois de entrar em choque diabético. Tenho diabetes tipo 1 desde os 7 anos. Minha mãe sempre se preocupava com minha glicose, verificando a cada poucas horas, garantindo que eu tinha minha caneta de insulina. Mas eu era uma garota normal. Jogava vôlei, amava a Anitta, brigava com meu irmãozinho Marcos sobre coisas bobas. Morávamos numa casa pequena em Campinas, e eu estudava na escola municipal Professor João Silva, onde era bem popular. Não era perfeita, mas tentava ser boa. Orava toda noite antes de dormir, pedindo a Deus para ajudar minha família e nos manter seguros. Naquela manhã, me senti estranha, muito cansada e com sede. Deveria ter contado para minha mãe, mas não queria perder a escola porque tínhamos uma prova importante de ciência. Quando cheguei em casa, mal conseguia andar. Consegui chegar ao meu quarto, desabei na cama e tudo escureceu. Então aconteceu. Não estava mais no meu corpo. Estava flutuando acima de mim mesma, vendo minha mãe gritar meu nome e me balançar. Ela estava chorando tanto. Meu pai correu e começou a fazer massagem cardíaca. Queria dizer que estava bem, mas não conseguia. Então ouvi esse som como música linda, mas não de instrumento. Vinha de todos os lugares. Uma luz brilhante encheu meu quarto, mas não machucava meus olhos. Era quente e amorosa, como o melhor abraço que você já teve. Comecei a me mover em direção a ela e de repente não estava mais na minha casa. Estava neste lugar incrível que parecia o jardim mais lindo já criado. As cores eram tão brilhantes e vivas, como se alguém tivesse aumentado o brilho de tudo. Foi então que o vi. Jesus estava ali e não se parecia nada com as imagens da igreja. Era alto e brilhava com luz vindo de dentro da pele. Seus olhos eram os mais gentis que já vi, como se soubesse tudo sobre mim e me amasse mesmo assim. Quando sorriu, me senti segura pela primeira vez na vida toda. Ana Clara, ele disse, e sua voz era como mel morno. Minha filha preciosa. Comecei a chorar. Não lágrimas tristes, mas felizes. Jesus, é realmente você? Ele acenou e estendeu a mão. Quando a peguei, senti esse amor incrível fluir através de mim. Era mais forte que qualquer coisa. Mais forte que os abraços da minha mãe. Mais forte que ganhar nos jogos de vôlei. Mais forte que qualquer coisa boa que já senti. Estou morta? Perguntei. Seu corpo está dormindo, ele disse. Mas você está mais viva do que jamais esteve. Começamos a caminhar por esse jardim e tudo era perfeito. A grama era macia sob meus pés e havia flores que pareciam cantar. Vi outras pessoas à distância e todas pareciam felizes e em paz. Jesus, disse. Por que estou aqui? Quer dizer, sou só uma criança. Ele parou de andar e se ajoelhou para ficarmos da mesma altura. Ana Clara, idade não importa para mim. Crianças frequentemente veem as coisas mais claramente que adultos. Você tem um coração puro e tenho algo importante para te mostrar. De repente, o jardim mudou. Estávamos numa colina olhando para baixo, para o que parecia o mundo inteiro espalhado abaixo de nós. Podia ver cidades e países, pessoas caminhando, vivendo suas vidas. O que está prestes a ver, Jesus disse, está chegando em breve. Estou mostrando isso porque você precisa contar aos outros quando voltar. Voltar? Disse. Mas não quero te deixar. Ele sorriu tristemente. Eu sei, doce criança, mas sua hora ainda não chegou. Sua família precisa de você. E tenho trabalho para você fazer. Então ele acenou com a mão, e a cena abaixo de nós começou a se mover como um filme. Vi o Brasil, e havia tanta confusão e briga. As pessoas estavam com raiva umas das outras. Famílias estavam divididas. E ninguém parecia confiar em ninguém. Me fez sentir enjoada assistir. O inimigo tem plantado divisão, Jesus explicou. Mas veja o que acontece depois. A cena focou numa pessoa, um líder que muitas pessoas seguiam e confiavam. Não conseguia ver seu rosto claramente, mas podia dizer que era importante e poderoso. As pessoas o admiravam e acreditavam em tudo o que dizia. Este líder, Jesus disse, parece ser justo. Muitos do meu povo o seguem e acham que ele fala por mim, mas olhe mais de perto. Enquanto assistia, vi a verdade. Por trás de todas as coisas boas que esse líder dizia e fazia em público, havia escuridão. Vi ele em particular fazendo acordos que machucavam pessoas, mentindo sobre coisas importantes, usando o nome de Deus para conseguir o que queria, em vez de verdadeiramente servi-lo. Ele usa meu nome como fantasia, Jesus disse, e podia ouvir tristeza na voz. Mas seu coração está longe de mim. Então viu que estava chegando. A verdade sobre esse líder ia sair. Todas as coisas secretas que ele fazia, todas as mentiras, todas as formas que enganava as pessoas, tudo ia ser revelado. Era como assistir alguém tirar uma máscara. Quando isso vai acontecer? Perguntei. Em breve, Jesus disse.
Antes de você fazer 16 anos, a máscara vai cair. Muitas pessoas ficarão chocadas e machucadas. Algumas perderão a fé, não só nele, mas em mim. É por isso que estou te mostrando isso. Se você está assistindo até aqui e sente que essa história está tocando seu coração, deixe um like neste vídeo agora mesmo. Isso me ajuda a saber que a mensagem está chegando às pessoas certas. Assisti as revelações se espalharem. Algumas pessoas ficaram bravas, algumas com o coração partido e algumas apenas confusas. Mas também vi outras, pessoas que estavam orando e buscando a verdade. E elas não ficaram surpresas. Elas estavam pedindo para ele mostrar o que era real. E ele estava preparando seus corações. O que devo dizer às pessoas? Perguntei. Jesus se virou para mim com aqueles olhos amorosos. Diga para não colocarem confiança em nenhum líder humano. Não importa quão bom pareçam. Diga para testarem tudo contra minha palavra. Diga para orarem por discernimento, porque o inimigo usará qualquer um, até mesmo aqueles que dizem me servir, para desencaminhar as pessoas. Então ele me mostrou outra coisa. Vi jovens como eu, crianças e adolescentes, que iam ter um papel importante no que viria depois. Não estávamos só sentados esperando adultos consertarem as coisas. Estávamos orando. Estávamos falando a verdade. Não tínhamos medo de defender o que era certo. Sua geração, ele disse, não será enganada tão facilmente. Vocês veem através de coisas falsas porque cresceram com tanto que não é real. Mas sabem como amor autêntico parece e tem fome da verdade. Senti essa onda de esperança e propósito. O que quer que eu faça primeiro? Ele disse. Você precisa voltar e viver. Ame sua família. Seja gentil com seu irmão mesmo quando ele te irrita. Ajude sua mãe e pai, mas também compartilhe o que viu. Algumas pessoas não acreditarão porque você é jovem, mas outras escutarão. Plante as sementes e eu as farei crescer. O jardim começou a desaparecer ao nosso redor e senti pânico subir no peito. Jesus, por favor, não me faça voltar. É tão lindo aqui e me sinto tão segura. Lá embaixo tudo dói às vezes. Ele me puxou para um abraço e senti seu amor me cercar completamente. Doce Ana Clara, eu sei que é difícil. A vida na Terra pode ser dolorosa, mas você tem pessoas para amar e um propósito para cumprir. E lembre-se, estou sempre com você. Quando ora, quando se sente sozinha, quando as coisas ficam assustadoras, estou bem ali. Vou te ver de novo? Perguntei, lágrimas escorrendo pelo rosto. Um dia você virá para casa para ficar. Ele prometeu. Mas até então, toda vez que ajudar alguém, toda vez que mostrar amor, toda vez que disser a verdade, mesmo quando for difícil, estará trazendo um pouquinho do céu para a terra. A luz ao nosso redor ficou mais brilhante e senti sendo puxada para longe. Lembre-se do que mostrei. Sua voz ecoou. O grande desmascaramento está chegando. Diga para olharem para mim, não para nenhum líder humano. Diga para orarem por sabedoria e discernimento. Diga que os amo mais do que podem imaginar. Tudo ficou branco. E então ofeguei e abri os olhos. O teto do meu quarto entrou em foco e ouvi minha mãe gritando de alegria. Meu pai estava no telefone com o SAMU e meu irmãozinho estava chorando no canto. Ana Clara! Meu Deus, Ana Clara! Minha mãe segurou meu rosto com as 2 mãos. Você se foi, filha. Você se foi por 12 minutos. Os paramédicos estão vindo, mas você voltou. Você voltou. Todo meu corpo se sentia pesado e estranho, como se estivesse usando roupas que não serviam direito. Tudo parecia escuro e sem brilho comparado a onde eu estive. Mas quando olhei para minha família, senti esse amor avassalador por eles. Mãe, sussurrei, eu vi Jesus. Ela começou a chorar ainda mais forte. O quê? Filha, o que você disse? Eu vi Jesus. Ele me mostrou coisas importantes que vão acontecer. Os paramédicos chegaram e me examinaram. Minha glicose estava normal, o que confundiu todo mundo porque estava perigosamente alta quando desmaiei. O socorrista ficava balançando a cabeça, dizendo que nunca tinha visto nada assim. No Hospital das Clínicas, todos os exames voltaram normais. Os médicos não conseguiam explicar o que havia acontecido, ou por que eu estava perfeitamente bem agora. Me mantiveram durante a noite para observação, e tentei contar aos meus pais tudo o que tinha visto, mas era difícil colocar em palavras. Nas próximas semanas, as coisas mudaram. Comecei a perceber coisas espirituais que nunca havia prestado atenção antes. Conseguia dizer quando as pessoas estavam sendo falsas, ou quando realmente falavam sério sobre Deus. Comecei a orar diferente, não só pedindo coisas, mas realmente conversando com Jesus como se ele estivesse bem ali comigo. Minha mãe e pai também mudaram. Sempre foram crentes, mas depois do que aconteceu comigo, ficaram mais sérios sobre a fé. Começamos a ter devocionais em família toda noite e meus pais começaram a fazer perguntas mais difíceis sobre os líderes e professores que seguiam.
A parte mais difícil foi na escola. Alguns dos meus amigos acharam que eu estava inventando tudo, ou que tive algum tipo de alucinação. Mas outros escutaram. Especialmente quando contei o que Jesus disse sobre nossa geração. Continuei assistindo ao Jornal Nacional, esperando para ver se as coisas que Jesus me mostrou realmente aconteceriam. Toda vez que via o líder sobre quem ele falou, sentia esse peso no meu espírito. Ele parecia tão bom por fora, dizia todas as coisas certas sobre fé e família, mas eu conseguia ver além disso agora. Sabia o que estava chegando. Se você chegou até aqui neste vídeo, comente abaixo. Eu creio. Se você sente que Deus está falando com você através desta história. E se ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora porque vou continuar compartilhando as revelações que recebi. Agora, quase um ano depois, estou vendo as coisas se desenrolarem exatamente como Jesus me mostrou. Não posso dizer o nome do líder, ou dar muitos detalhes porque não quero causar mal ou espalhar fofoca, mas posso dizer que a verdade está começando a sair. Pessoas que seguiam cegamente certos líderes estão começando a fazer perguntas. A máscara está começando a escorregar. E exatamente como Jesus disse, está quebrando a fé de algumas pessoas. Elas estão bravas e confusas porque colocaram um ser humano num pedestal em vez de manter os olhos nele. Mas outras estão ficando mais fortes na fé porque estão aprendendo a testar tudo contra a palavra de Deus em vez de só confiar no que soa bem. Minha relação com Jesus é a coisa mais real na minha vida agora. Toda manhã, quando acordo, lembro como era estar na presença dele, e isso me ajuda a passar por qualquer coisa difícil que aconteça durante o dia. Quando minha diabetes ataca, quando as crianças na escola são más, quando vejo todas as coisas assustadoras no noticiário, lembro que ele está no controle e me ama. Também lembro o que ele me disse sobre amar minha família. Tento mais agora ser paciente com o Marcos, mesmo quando ele está sendo chato. Ajudo mais minha mãe em casa, e digo aos meus pais que os amo todo dia porque sei quanto os machucaria se algo acontecesse comigo. Mas a coisa mais importante que aprendi é esta. Não coloque sua esperança em nenhum líder humano, nem políticos, nem pastores, nem ninguém famoso que diz falar por Deus. Todos são apenas pessoas. E pessoas podem te decepcionar ou ser enganadas pelo inimigo. Coloque sua esperança em Jesus. Leia a Bíblia por si mesma. Ore por sabedoria. Peça a Deus para te mostrar a verdade sobre tudo e todos. Não acredite em algo só porque soa bem ou porque todo mundo acredita. O grande desmascaramento está chegando exatamente como Jesus me mostrou. Líderes que pareciam bons e piedosos vão ser revelados por quem realmente são. Algumas pessoas vão ficar chocadas e machucadas. Mas se você tem buscado a verdade e mantido os olhos em Jesus em vez de em seres humanos, não ficará surpresa. Estará pronta. E para os jovens lendo isso, Jesus tem um plano especial para nós. Não somos jovens demais para ser usados por Deus. Não somos jovens demais para fazer orações poderosas ou falar a verdade. O mundo precisa do que temos para oferecer, e Deus está nos preparando para algo incrível. Não deixe ninguém dizer que sua idade te desqualifica de ouvir de Deus ou ser usada por Ele. Algumas das coisas mais importantes na Bíblia acontecem através de jovens que estavam dispostos a confiar em Deus e fazer o que Ele pediu. Não estou dizendo que sou especial ou que tenho todas as respostas. Sou só uma garota comum de Campinas que morreu por 12 minutos e conheceu Jesus. Mas Ele escolheu me mostrar essas coisas por uma razão. E acredito que essa razão é ajudar a preparar as pessoas para o que está chegando. Comecei a compartilhar minha experiência em grupos de jovens da Igreja Universal e da Assembleia de Deus aqui na cidade. No início, alguns adultos ficaram céticos. É só uma menina, ouvi alguns sussurrarem. Pode ter sido só um sonho por causa da falta de oxigênio. Mas então coisas começaram a acontecer que provaram que o que vi era real. Lembro de uma reunião na igreja onde estava compartilhando sobre a visão do líder sendo desmascarado. Uma senhora mais velha, Dona Maria, veio até mim depois. Filha, ela disse, tenho orado há meses pedindo a Deus para mostrar a verdade sobre certas pessoas que seguimos. Suas palavras confirmaram o que o Espírito Santo tem sussurrado no meu coração. Semanas depois, Dona Maria me procurou novamente. Ana Clara, você lembra do que disse sobre testar tudo? Comecei a fazer isso com os pregadores que assisto na TV. Descobri que alguns estão pedindo dinheiro para coisas que a Bíblia diz que são de graça. Deus usou você para abrir meus olhos. Isso me fez perceber que Jesus não estava usando apenas minha experiência para avisar sobre líderes específicos, mas para ensinar um princípio maior. Sempre teste tudo contra a palavra de Deus. Comecei a estudar a Bíblia de forma diferente. Antes lia só porque meus pais mandavam. Agora leio porque quero conhecer Jesus melhor. Quero saber como ele realmente é para não ser enganada por imitações. Descobri versículos que nunca havia notado antes.
Como quando Jesus disse: "Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vocês vestidos de ovelhas, mas por dentro são lobos ferozes. Vocês os reconhecerão pelos seus frutos." Isso fez tanto sentido com o que ele me mostrou na visão. O líder parecia uma ovelha por fora. Dizia as palavras certas, sorria nas fotos, falava sobre família e fé. Mas Jesus me deixou ver os frutos verdadeiros: orgulho, ganância, manipulação. Também encontrei a parte onde Jesus avisa que nos últimos dias muitos virão em seu nome dizendo: "Eu sou o Cristo", e enganarão muitos. Percebi que isso não significa apenas pessoas dizendo literalmente que são Jesus, mas pessoas que usam o nome dele para ganhar poder e influência para si mesmas. Na escola, comecei a formar um pequeno grupo de oração com outros estudantes cristãos. Não importava se eram da Universal, Assembleia, Batista ou Católica. Nos juntávamos para orar pelo Brasil e pelos nossos líderes. Uma das meninas do grupo, Júlia, me disse algo que nunca esqueci. "Ana Clara, desde que você contou sua história, comecei a orar diferente. Antes só pedia coisas para mim. Agora oro para que Deus revele a verdade sobre tudo, mesmo que doa." Isso me fez perceber que minha experiência não era só sobre mim. Jesus estava usando para despertar uma geração inteira de jovens para buscar a verdade e não aceitar as coisas só porque adultos dizem que está certo. Começamos a ver mudanças pequenas, mas importantes. Jovens da nossa idade começaram a fazer perguntas que nunca fizeram antes. Por que esse pastor tem 3 carros se Jesus disse para vender tudo e dar aos pobres? Por que esse político fala tanto sobre Deus, mas vota contra ajudar os necessitados? Não eram perguntas rebeldes ou desrespeitosas. Eram perguntas sinceras de jovens que realmente queriam seguir Jesus de verdade, não apenas seguir pessoas que dizem segui-lo. Deixe um like neste vídeo se você também tem questionado coisas que antes aceitava sem pensar. E compartilhe com outros jovens que precisam ouvir que está tudo bem fazer perguntas e buscar a verdade. O mais incrível é que quanto mais eu compartilhava a visão, mais confirmações recebia. Outros jovens começaram a me procurar dizendo que também tiveram sonhos ou visões sobre líderes sendo expostos. Não eram idênticos ao meu, mas o tema era o mesmo. Deus estava preparando uma geração para não ser enganada. Uma menina de 16 anos de São Paulo me escreveu: "Ana Clara, sonhei que Jesus me mostrava uma igreja grande onde o pastor estava roubando dinheiro dos fiéis. No sonho, ele me disse que a verdade sairia em breve e que eu deveria orar pelas pessoas que ficariam com o coração partido." Um garoto de 15 anos do Rio me contou: "Tive uma visão onde vi políticos que se dizem cristãos fazendo acordos secretos que prejudicariam os pobres. Jesus me disse para orar para que fossem expostos antes que pudessem causar mais dano." Percebi que Deus estava levantando uma rede de jovens intercessores por todo o Brasil. Não éramos especiais por nossa idade, mas talvez nossa idade nos tornasse especiais para este momento. Como Jesus disse, crianças veem as coisas mais claramente às vezes. Agora, quase completando meus 15 anos, posso ver como tudo que Jesus me mostrou está se cumprindo de forma ainda mais clara. O grande desmascaramento não foi um evento único, mas um processo que continua acontecendo. Cada semana parece trazer novas revelações sobre líderes que pensávamos conhecer. O mais difícil tem sido ver pessoas que amo ficarem com o coração partido quando descobrem que alguém em quem confiavam não era quem parecia ser. Minha própria tia ficou devastada quando um pastor que ela seguia há anos foi exposto por usar dinheiro da igreja para luxos pessoais. "Ana Clara", ela me disse chorando, "como posso confiar em alguém de novo? Se ele conseguiu me enganar por tanto tempo, como sei que não estou sendo enganada agora?" Foi quando lembrei exatamente por que Jesus me mostrou essas coisas. Não era para nos fazer perder a fé, mas para nos ensinar onde colocar nossa fé. Segurei as mãos da minha tia e disse: "Tia, Jesus me disse que isso ia acontecer exatamente para nos ensinar a não confiar em pessoas, mas nele. Ele nunca vai te decepcionar. Se você está assistindo este vídeo e já foi decepcionado por um líder religioso ou político em quem confiava, deixe um like agora mesmo. Você não está sozinho e sua dor é válida. Comente abaixo contando como superou ou está superando essa decepção. O que mais me impressiona é como nossa geração está reagindo diferente dos adultos. Quando os escândalos saem, vejo muitos adultos ficarem amargos ou abandonarem a fé completamente. Mas os jovens que conheço estão usando essas situações para se aproximar mais de Jesus, não se afastar. Meu grupo de oração na escola cresceu de 5 para mais de 30 estudantes. Não porque somos perfeitos, mas porque entendemos que precisamos de algo real, algo que não vai nos decepcionar. E encontramos isso em Jesus. Uma das coisas mais poderosas que Jesus me disse foi sobre nossa geração ter fome da verdade. Vejo isso todos os dias.
Meus amigos não querem respostas prontas ou clichês religiosos. Eles querem saber: isso é realmente de Deus ou é só tradição humana? Começamos a estudar a Bíblia de uma forma que nossos pais nunca fizeram. Não apenas lendo versículos isolados, mas entendendo o contexto, comparando com outros versículos, orando por discernimento. É como se Jesus estivesse nos treinando para ser uma geração que não pode ser facilmente enganada. Lembro de uma conversa que tive com meu pastor Roberto da Igreja Batista Central de Campinas. Ele me disse: Ana Clara, vocês jovens fazem perguntas que me fazem pensar mais profundamente sobre minha própria fé. Vocês não aceitam porque sim como resposta. Isso me fez perceber que talvez seja exatamente isso que Deus quer. Uma geração que questiona, que busca, que não se contenta com superficialidade. Não questionamos por rebeldia, mas por amor à verdade. Inscreva-se neste canal se você faz parte dessa geração que não aceita respostas rasas. Preciso que mais jovens vejam essa mensagem, porque acredito que Deus está nos preparando para algo muito maior do que imaginamos. Nos últimos meses, comecei a ter novos sonhos. Não tão intensos quanto minha experiência de quase morte, mas claros o suficiente para saber que vem de Deus. Nestes sonhos, vejo jovens brasileiros liderando um movimento de avivamento genuíno. Não o tipo de avivamento que vemos na TV com muito show e pouca transformação, mas algo real que muda corações. Vejo jovens orando nas escolas, não de forma ostensiva ou para chamar atenção, mas com sinceridade. Vejo estudantes universitários abandonando carreiras que só visam dinheiro para seguir propósitos que realmente importam. Vejo uma geração inteira escolhendo servir a Deus de verdade, não apenas usar seu nome. Mas também vejo resistência. Nos sonhos, vejo líderes religiosos mais velhos tentando controlar ou desacreditar este movimento jovem. Vejo políticos tentando usar nossa fé para seus próprios fins. Vejo o inimigo trabalhando duro para dividir e confundir. Jesus me mostrou que isso é normal. Quando meu povo busca a verdade de coração, ele disse em um dos sonhos: sempre há oposição. Mas não tenham medo, eu estou com vocês. Uma das confirmações mais fortes de que minha experiência era real veio através de uma profecia que recebi sobre minha própria família. Em uma das visões, Jesus me mostrou que meu pai, que sempre foi um homem bom, mas não muito religioso, teria um encontro pessoal com ele que mudaria nossa família inteira. 3 meses depois, meu pai teve um acidente de carro. Não foi grave, mas ele disse que no momento do impacto, sentiu uma presença sobrenatural protegendo ele. Naquela noite, ele entregou a vida para Jesus de uma forma que nunca havia feito antes. Ana Clara, ele me disse, agora entendo por que Deus te mostrou aquelas coisas. Ele estava preparando nossa família para algo especial. Desde então, nossos devocionais familiares se tornaram momentos poderosos de oração e estudo bíblico. Meu irmão Marcos, que antes só reclamava das orações, agora é quem mais faz perguntas profundas sobre Deus. Semana passada ele me perguntou: Ana Clara, se Jesus te mostrou que líderes falsos seriam expostos, o que mais ele te mostrou sobre o futuro? Foi uma pergunta difícil, porque nem tudo que vi posso compartilhar ainda. Mas posso dizer que Jesus me mostrou que depois do período de exposição e purificação, viria um tempo de restauração incrível. Vejo igrejas se unindo além de denominações. Vejo jovens e adultos trabalhando juntos em harmonia. Vejo o Brasil se tornando uma luz para outras nações. Mas primeiro, Jesus me disse, é preciso limpar a casa. É preciso separar o joio do trigo. É preciso que meu povo aprenda a diferença entre minha voz e a voz de estranhos. Comente, Jesus é Senhor. Se você quer fazer parte desta geração que aprende a ouvir a voz de Deus acima de todas as outras vozes, e compartilhe este vídeo com pelo menos 3 pessoas que precisam ouvir esta mensagem. Hoje, quando olho para trás, vejo como aqueles 12 minutos que passei morta mudaram não só minha vida, mas a vida de muitas pessoas ao meu redor. Não porque sou especial, mas porque Jesus escolheu usar uma menina comum de Campinas para entregar uma mensagem extraordinária. A mensagem é simples, mas poderosa. Não confiem em homens, confiem em Deus. Não sigam líderes cegamente, sigam Jesus conscientemente. Não aceitem tudo que ouvem, testem tudo contra a palavra de Deus. Sei que ainda sou jovem e que muitos adultos podem pensar que não tenho experiência suficiente para falar sobre essas coisas. Mas Jesus mesmo disse que dos lábios das crianças sai o perfeito louvor. E se ele pode usar uma jumenta para falar com Balaão, pode usar uma adolescente de 14 anos para falar com uma geração. O mais importante que quero que vocês entendam é isto. Jesus é real, o céu é real, e o amor dele por vocês é mais real que qualquer coisa neste mundo. Líderes podem decepcionar, políticos podem mentir, até mesmo pastores podem falhar, mas Jesus nunca muda. Ele é o mesmo ontem,
hoje e para sempre. Quando tudo ao seu redor parecer incerto, quando não souberem quem confiar, quando as máscaras estiverem caindo e a verdade estiver sendo revelada, lembre-se, Jesus está no controle. Ele sabia que tudo isso ia acontecer. Ele está usando até mesmo as coisas ruins para cumprir seus propósitos. Nossa geração tem um destino profético. Somos chamados para ser a geração que não se deixa enganar, que busca a verdade acima de tudo, que ama Jesus mais que qualquer líder humano. Somos chamados para ser a ponte entre o que a igreja foi e o que ela deve ser. Não desperdicem essa oportunidade. Não deixem que a decepção com líderes humanos os afaste do líder divino. Usem este tempo de exposição e purificação para se aproximar mais de Jesus, para conhecê-lo pessoalmente, para ouvir sua voz acima de todas as outras. O grande desmascaramento continua, mas lembrem-se, quando as máscaras caem, o rosto de Jesus permanece o mesmo. Ele é nossa rocha, nossa fortaleza, nossa esperança que nunca falha. E para aqueles que ainda duvidam se uma menina de 14 anos pode realmente ter visto Jesus, eu digo, testem pelos frutos. Tudo o que ele me mostrou está se cumprindo, mas mais importante que isso, testem pelo que esta mensagem produz em seus corações. Se ela os aproxima de Jesus, se os faz buscar mais a verdade, se os encoraja a não desistir da fé, então vocês sabem de onde ela vem. Jesus é real. Ele me ama. Ele ama vocês. E ele está voltando em breve para buscar uma igreja pura, sem máscara, sem fingimento, apenas cheia do seu amor e da sua verdade. Mantenham os olhos nele. O resto é só distração.